Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo. Esse tem por título Ser Filho de Deus. Achei muito interessante o texto que nós vamos ler, fazer alguns comentários. Me lembrou de uma frase, dessas chamadas frases que ficam em caminhões, e a frase diz assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Achei bem interessante. E ser filho de Deus, esse texto, é bastante profundo, para que a gente reflita sobre a nossa responsabilidade sobre ser filho de Deus. Diz assim: a expressão filho de Deus, ela é bastante empregada no nosso linguajar cotidiano, de tão utilizada que ela acabou se desgastando. Mas nós temos ideia realmente do que significa ser filho de Deus? Sentimos-nos filhos de Deus? Precisamos primeiramente entender de quem ou de que estamos falando. A palavra Deus, segundo aprendemos com a doutrina espírita, designa a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ou Deus, é exatamente o Criador de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Dentro de todas essas coisas estamos também nós, os espíritos, que somos os seres inteligentes da criação. Essa inteligência que chamamos Deus, e outros chamam por outros nomes, rege o universo através de leis perfeitas de amor e de justiça. Nada sai do controle divino. Tudo é perfeitamente administrado por Deus. Deus também administra uma obra de beleza inimaginável. E conhecemos pouquíssimos de sua exuberância. E quanto mais vamos descobrindo, mais vamos nos encantando. Como tudo se encaixa, como tudo funciona com perfeição, do micro ao macrocosmo. Tudo é belo na natureza. E nós fazemos parte dessa natureza. Então nós observamos que, realmente, quando falamos de Deus, e quando falamos que somos filhos de Deus, nem sempre a gente tem a ideia exata do que se trata efetivamente. Tudo tem sua função na natureza, tudo se encadeia, se entrelaça, se interliga. É uma verdadeira obra de arte. Agora vem o mais interessante. Nós fazemos parte desta obra de arte. Nós temos uma função muito importante na criação. E precisamos estar conscientes disso. Quando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou aos mestres da espiritualidade qual o objetivo da encarnação dos espíritos, isso é, por que necessitamos vestir um corpo material e nos vincularmos a uma vida física, a resposta dos espíritos foi a seguinte: que Deus impõe a reencarnação aos espíritos com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, nesse momento atual, a reencarnação é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para alcançarmos essa perfeição, nós temos que passar pelas vicissitudes da existência corporal, ou seja, pelas dificuldades que a vida física nos traz. E nós sentimos em nós mesmos, evidentemente, que a vida não é fácil, que ela exige de nós um esforço muito grande, existem muitos obstáculos a serem transpostos. Existe o problema da convivência, existe o problema de vencermos, muitas vezes, a nossa indolência, a nossa preguiça, a necessidade de vencermos a nossa falta de vontade de trabalhar. Enfim, são muitas as dificuldades que a vida nos apresenta, mas que está dentro das justas e perfeitas leis de Deus,
Porque eu só vou ter aquilo que eu for merecedor de ter. As minhas conquistas, todas elas, exigirão de mim o máximo possível. A reencarnação, ela visa ainda um outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Aí está, a parte que nos toca na obra da criação divina. Nós temos uma parte em tudo isso. Somos importantes, temos significado, precisamos existir. Deus é o Criador de todas as coisas. A qualidade da vida que tanto sonhamos e desejamos depende de nós, então. Essa é a parte que nos cabe na criação. Aqui, encarnados no planeta Terra, o que nos cabe fazer é ajudar a transformação do planeta. E para isso, Deus nos incumbiu dessa missão. Não nós espíritas, mas nós todos que estamos encarnados no planeta Terra, independente da religião que nós professamos. Para aqueles que por vezes nos sentimos insignificantes, pensamos: será que o Sol se sente assim? O Sol tem uma grande parte na obra universal, mas o que é o Sol, o nosso Sol, diante das centenas de bilhões de sóis que existem no universo? Para os que gostam de contar números, apenas pode parecer insignificante. E o nosso Sol, segundo a ciência, é um Sol de quinta grandeza. Então existem sóis de quarta, de terceira, de segunda e de primeira grandeza, que são muito maiores. Mas o nosso Sol, ele exerce uma função extremamente importante. O Sol para nós aqui no planeta significa vida, vida física para nós, aqui nesse sistema solar onde nós estamos abrigados pela bondade de Deus. Precisamos entender que não somos partes do Criador e nem emanações dele. Nós não somos um pedaço de Deus. Nós somos obra de Deus. Deus nos criou. Somos filhos, somos independentes daquele que nos criou. Nós carregamos em nosso íntimo a assinatura de Deus, a assinatura do grande autor, que nos faz caminhar rumo à felicidade inevitavelmente. Fomos criados imperfeitos, mas fomos criados perfectíveis para chegar à perfeição. Um pai está sempre presente, sempre próximo na vida dos seus filhos, e não poderia ser diferente. O que acontece conosco é que nem sempre percebemos o Pai como poderíamos perceber. Por isso que quando Jesus nos ensinou a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, nós ainda tentamos entender o sentido profundo dessa afirmativa de Deus. Mas é que Jesus conhece Deus, e nós não o conhecemos ainda. Conhecemos uma parte, uma pequena parte. Quanto mais o conhecemos, mais vamos admirando. Alguns, o que acontece conosco é que não percebemos o Pai como poderíamos perceber. Alguns, chegam a ponto de dizer que ele nem sequer existe. Essa aparente distância nós criamos pela falta de sensibilidade que precisa ser desenvolvida. Essa sensibilidade faz parte de nossas conquistas morais, assim como a amorosidade, amor ao próximo. Juntos vamos construir uma nova virtude, a religiosidade. A religiosidade nos dará a capacidade de perceber o Criador, percebendo o quanto Ele está próximo de nós e vamos estabelecendo um laço de amor entre nós e Deus. E é exatamente isso que Jesus quis nos ensinar quando nos falou da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. E nunca nos lembremos, nunca nos esqueçamos, melhor dizendo, que somos filhos de Deus. E que Deus é um Pai bom, justo, amoroso, misericordioso, que nos criou para que nós alcancemos a felicidade. Felicidade que nós temos em muitos momentos da nossa vida. Mas nós vamos alcançar uma felicidade plena quando nos tornarmos espíritos equilibrados, espíritos perfeitos, uma perfeição possível aos espíritos. Então, nossa reverência ao nosso Pai, a Deus, que nos criou e que quer que nós, com o nosso trabalho, alcancemos a perfeição. Era isso que eu tinha para os amigos nesse vídeo. Muito obrigado. Se possível, deixem um like.
Se possível, entrem lá no YouTube e se inscrevam aqui no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.